Bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus, conversando a respeito da revelação de Deus, a respeito do que Deus sempre falou ao homem, sempre orientou ao homem, sempre convidou, atraiu o homem para si, desde os tempos de Adão até o último ser humano sobre a face da terra. Deus sempre vai se manifestar. Deus sempre vai estar falando, entende? Então, essa é a revelação. Como é que a gente confirma, não é? Porque todo mundo viu, entendeu o mínimo necessário em toda essa revelação. Os homens, os seres humanos, todos em qualquer época, tá? Além disso, ainda teve o Espírito Santo convencendo todo ser humano do pecado, da justiça e do juízo, sempre. Todo mundo tem tudo isso, tá? Pode não ter do jeito que eu acho que deveria ter, mas tem, eles têm ao jeito deles, cada um ao seu jeito. Deus não perguntou a mim como é que tem que ser, não, é para ser do jeito dele. E todo mundo tem do jeito dele essas informações essenciais, entendeu? Agora, Jesus é a melhor revelação dessa imensa revelação. Jesus é tudo necessário nessa revelação de Deus. Então, Jesus é a maior revelação. E é a partir disso que a gente sabe no mundo, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, a gente sabe o que é da revelação de Deus ou não. Entendeu? Então, Jesus é essa maneira da gente, né? É esse critério para a gente saber o que é de Deus, o que não é de Deus. Tá? Isso dentro ou fora da Bíblia. Então, tudo que seja coerente com Jesus, dentro ou fora da Bíblia, tudo que é coerente é de Deus. Tudo que não for coerente com Jesus, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, tá? Não é de Deus. Entendeu? Não é de Deus. É assim, a partir desse critério, que a gente tem analisado os salmos. E estamos no Salmo 42. E até agora, só 2 salmos são totalmente coerentes com Jesus. O Salmo 19 e o Salmo 23. Tá bom? Então, esse é o critério. Vamos, então, continuar o Salmo 42. A gente já viu aqui a primeira parte, ó. Essa primeira parte é o versículo 1 até o versículo 5, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui uma coisinha. Pronto, tá aqui. Ok, então esse é o Salmo, já vimos, né? Esses primeiros versículos aqui. Aí agora a gente vem para os segundos, né? A partir do versículo 6. É bom lembrar o título que é atribuído ao Salmo. Quem atribui? Os tradutores, né? Muitos dos tradutores. Diz, a alma anela por Deus, tá bom? E o título que vem lá do original diz Salmo de instrução para o regente dos filhos de Coré. Tá bom? Porque é como se foram os filhos de Coré que escreveram, ou foram os filhos de Coré que mandou alguém escrever, ou foi os filhos ou alguém escreveu como se fosse os filhos de Coré, ou alguém escreveu sobre os filhos de Coré. Tá bom? Então, já vimos sobre isso, já conversamos sobre esse né? De Coré, de Davi. A gente já conversou, né? A gente tem lembrado e é importante relembrar para a gente ir compreendendo o texto. Então, versículo 6, o salmista diz assim, Deus meu, minha alma está abatida dentro de mim, por isso eu me lembro de ti desde a terra do Jordão e dos Hermonitas, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo ao ruído de suas cascatas. Todas as tuas ondas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Mas de dia o Senhor mandará sua misericórdia e de noite a canção dele estará comigo.
uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que tu esqueces de mim? Porque eu ando em sofrimento pela opressão do inimigo. Né? Esse é o versículo 9. Versículo 10. Meus adversários me afrontam com uma ferida mortal em meus ossos, ao me dizerem todo dia, onde está o teu Deus? Versículo 11. Por que estás abatida, minha alma? E por que te inquietas em mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei, Ele é a minha salvação e o meu Deus. Esse é o texto, então, a segunda parte, né, do Salmo 42. Tá? Olha, coerente com Jesus, não vimos nada, por causa do contexto. Até que algumas palavras, né, ficam coerentes, mas quando você vai ver a intenção, então é o uso de uma coisa boa para um objetivo ruim. Então, perde o sentido. Tá? Não é coerente com Jesus. Agora, as incoerências está aqui, as incoerências com Jesus. Versículo 6. Senhor, minha alma está abatida, decepcionada e desanimada, e busco me lembrar das vezes que atuaste em meu favor, ou em favor do povo. Ali tem a ver um pouco, quando ele lembra o versículo 6, lembra um pouco a época, o tempo do deserto, quando eles atravessaram o deserto. Né? Como nos primeiros versículos, né, desse salmo, o salmista insiste em apelar a Deus para que haja, saia da inércia, né, fazendo com que ele perceba a presença divina perto de si. Ele coloca a culpa em Deus e cobra que o Senhor já foi diferente, já foi atuante, né, em outras oportunidades. Então, esse é o objetivo do salmista. Senhor, eu não estou vendo tua presença, estou sentindo a tua ausência, né? Mas eu lembro que tu já foste, Senhor, muito atuante. Tá? A ideia é essa. Isso não é coerente com Jesus. Né? Isso é não ver Deus agindo. Deus já estava agindo ali. Não do jeito que ele gostaria, mas estava agindo. Né? Estava agindo. Versículo 7. Senhor, uma situação atrai outras. E assim tenho sofrido muito com teu silêncio e inércia. Continuando a culpar Deus, o salmista afirma que o silêncio de Deus e a inércia de Deus para com ele, para com o salmista, tem gerado todas as suas angústias. Um problema vai gerando outro, Senhor, porque tu não resolves um e isso vai gerar outros problemas na minha vida, né? Então, e a inércia dele para com o salmista tem gerado todas as suas angústias e até outros problemas e sofrimentos. Senhor, eu estou sofrendo algumas coisas aqui porque tu não resolveste aquilo que já aconteceu antes. Se tivesse, Senhor, agido lá atrás, eu não estaria mais sofrendo isso que eu estou sofrendo. Entendeu? Esse é o salmo. E muitas vezes a gente usa isso para adorar a Deus. Né? Nada a ver com Jesus. Isso não é próprio de quem confia, de quem descansa em Deus. Entendeu? Versículo 8 é o quê? A terceira incoerência. Mas confio que o Senhor, olha, mas eu estou confiando que o Senhor mandará misericórdia e motivo de adoração para mim. Continua o salmista em seu sofrimento com a ausência que sentia de Deus. Mas, para demonstrar alguma fé, o que estava demonstrando falta de fé. Ele usa como se fosse para mostrar que tem alguma fé. Né? Diante do Senhor, ele afirma que crê que num futuro próximo ou distante, lá no futuro, não agora, né? O Senhor vai lhe atender
e vai lhe dar descanso em tanto sofrimento. Ele está sozinho, Deus não está, mas eu tenho esperança que um dia ele venha estar comigo. Isso é contrário a Jesus. Jesus não ensina isso. Jesus ensina um Deus de amor, está ali colado com ele, está do lado dele, está protegendo ele. Esse é o Deus que Jesus ensina, e não esse Deus ausente aí, né? Muito bem. A quarta incoerência, versículo 9. Mas agora digo a Deus, por que não estás comigo e me abençoas? Por quê? Porque deixas meus inimigos me oprimirem. Em sua criancice, o salmista está dizendo que Deus é injusto, sem palavra, insensível. É claro que Deus já o tem protegido. Deus já tem dado a ele toda a proteção e abençoado. Porém, não é ao jeito do que o salmista gostaria. No espírito prepotente de outros salmistas que a gente já viu, este também quer o mal para os seus considerados inimigos. Quando vê os inimigos sendo atingidos pelo mal, quer dizer, Deus chegou. Eu só vou perceber Deus aqui se meu inimigo estivesse dando mal ao espírito humano. Olha a maldade. Isso não é de Jesus, né? Isso é contrário, isso é incoerente com Jesus. Deus ama o salmista, mas ama também aquele que o salmista acha que é inimigo, né? Porém, não é ao jeito que o salmista gostaria. No mal para os seus considerados inimigos, e enquanto Deus, não, deixa eu pular aqui, no espírito prepotente de outros salmistas, este também quer o mal para os seus considerados inimigos, e enquanto Deus não o atende nisto, ele sente a ausência e a inércia do Senhor. É a ideia de que Deus está a serviço dele. Deus e o poder está a serviço. Ele faz igual esse povo faz com os animais no circo. Tá? Faz o que eu estou mandando que eu te dou um docinho. Faz o que eu estou orientando e eu te dou uma comidinha. A comidinha é, Deus, muito obrigado, Deus, tu és maravilhoso. Então, Senhor, faça o que eu estou mandando que eu vou te adorar. É isso que o salmista está fazendo. Entendeu? E a gente usa isso para cultuar a Deus, né? Mas não tem nada a ver com Jesus. Pelo contrário. Tá bom? Versículo 10. Senhor, sou afrontado todo o tempo pelos meus inimigos ao dizerem que tu não ages com eles como eu tenho dito que farias por eles me tratarem mal. Cadê o teu Deus? Você está dizendo que se eu fizer alguma coisa contra você, Deus vai me castigar. Cadê o seu Deus? Na verdade, eles não estão zombando de Deus. Estão zombando da prepotência do salmista. Senhor, né, sou afrontado. O salmista era questionado pelos considerados inimigos pelo fato de que ele, em sua prepotência, se dizia mais protegido por Deus que seus inimigos. No entanto, eles não viam nada disto acontecer. O salmista usava de sua prepotência para dizer que Deus castigaria todos que ele considerasse inimigo. Como se fosse o cachorrinho. Como é que você faz com um cachorrinho? Vai, Rex! Aí Rex vai em cima. Entendeu? Então essa é a ideia. É de que Deus está ali a serviço dele, o salmista achando. Né? É só ele dizer assim, Senhor, castiga! Aí Deus vai lá e castiga. Senhor, humilha! Aí vai lá e humilha a pessoa. Né? Essa é a ideia humana, carnal, criancice. Versículo 11. Fique sossegada, minha alma, pois Deus não falhará. Ele virá atender suas vontades.
O que Deus não havia feito até aquele momento, não faria depois. Pois Deus não atende pedidos egoístas prepotentes. Deus ama o salmista e seus considerados inimigos. Ama igualmente e quer o melhor para cada um igualmente também. Deus protege o salmista da criancice dos inimigos e protege os inimigos da criancice do salmista, porque Deus ama o salmista e ama os inimigos que o salmista considera. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que Jesus ensinou. Entendeu? Nada disso aí tem a ver com Deus, e se não é coerente com Jesus, não é de Deus. É do coração do salmista, é da criancice do salmista, mas não é de Deus. Tá bom? Muito bem.